no espiritual, é um trabalho simplesmente de apoio, né, para dar uma fortalecida nesses irmãozinhos. A gente tem os trabalhos sociais da casa, acontecem todos os meses. As entregas das cestas básicas para 62 famílias acontecem a cada segundo sábado de cada mês. Quem puder contribuir com alimentos não perecíveis, de muita ajuda, ou que não quiser e quiser participar aqui do dia da entrega também, vão ser muito bem-vindos. E tem entrega também dos lanches, todos os sábados, a gente sai daqui às 18 horas, e também está aberto para quem quiser vir. Tá? A gente leva lanche para os moradores das imediações do metrô Carandiru, Tietê, é bem gostoso. Acaba virando família da gente. Fica bem comum. Boa noite. E é isso, quem tiver necessidade de passar no plantão fraterno, pode chegar uns 30 minutinhos, 40 minutinhos antes das palestras, e para passar pela orientação. Tá? Fiquem à vontade para quem tiver necessidade de trocar uma palavrinha, quiser trocar alguma informação. Bom, os responsáveis estão à disposição aqui. E é isso, gente. Acho que eu não esqueci de nada. Não. A gente vai ter um bingo, verdade. Rodai, obrigada. O bingo é dia 27, né? Dia 27 É dia 27, né? 27 de maio. Vai ser um bingo beneficente que vai estar ajudando a Casa do Caminho e a Associação Cotique, que é uma associação que ampara crianças com probleminhas de saúde. E crianças desamparadas, é muito bacana. Então, quem quiser ir, vai ser um lanche, vai ter sanduíche, enfim, vai ser uma tarde de lanche com bingo, com uns brindes aí bem bacanas aí para o pessoal, para animar aí o pessoal. Estão todos convidados também, tá? Os convites ficam com a Sandra, acho que com a Sandra, com a Kil, né? Quem tiver interesse, quiser falar comigo também, a gente encontra aí o responsável, tá bom? Acho que é isso, né? Não tem mais nenhum recadinho. Vamos nos preparar agora para a gente fazer a nossa prece. Envolvidos já nesse ambiente harmonioso, fraterno, promovido por essa espiritualidade abençoada, querida, que nos ilumina, nos abraça carinhosamente, um a um, conhecendo as necessidades de cada um, suas particularidades, suas dores, suas dúvidas, suas alegrias. Vamos trazer agora para o nosso pensamento a figura do Mestre querido, do nosso irmão Jesus, esse irmão que está sempre presente na nossa caminhada, nos trazendo força, alívio, equilíbrio para todas as nossas decisões. Vamos sentindo, durante todo o nosso trabalho, a sustentação que essa casa nos oferece através dos nossos mentores, dos amigos espirituais da casa, que sustentam esse ambiente para todos os trabalhos, Pai. Que encontremos aqui hoje o que viemos procurar e precisamos, acreditando sempre nos ensinamentos do Cristo, o seu Evangelho, tão precioso para a nossa vida. Confiança e fé é o que temos que conquistar sempre. A cada dia, uma conquista nova, uma possibilidade de mudança. Agradecer pela vida em primeiro lugar. Que assim seja, Pai. Hoje o nosso palestrante é o Rodai, do livro Ceifa de Luz, né, Rodai? O tema vai ser sobre as aflições. Tá? Bem-vindo. Boa noite a todos. E assim, após esse preparo importante, para que a gente consiga elevar o nosso pensamento, acalmar a nossa respiração ou as nossas emoções
e aí nos colocar à disposição da espiritualidade, no sentido de que a gente possa estar mais elevados, mais confiantes, colher e também doar em benefício de nós e de nossos semelhantes. A palestra que precede ao passe, ela visa realmente trabalhar o nosso pensamento, ou seja, afastar de nós ideias muitas vezes negativas que nutrimos durante o dia, ou durante a semana, ou que nos acompanham e que sempre visitam os nossos pensamentos. Sabemos que os nossos pensamentos, eles jorram como uma fonte, jorram constantemente. E perdemos o controle desses nossos pensamentos. E na maioria das vezes, nossos pensamentos, através dessa fonte incessante, eles trazem bastante situações cheias de emoções positivas e também emoções negativas ou desagradáveis. E se conseguirmos controlar os nossos pensamentos, tratá-los de uma forma equilibrada, com certeza nós teremos um domínio maior das nossas emoções. Estou falando de emoções. Porque os sentimentos são conquistas da alma, que através das provações, das dificuldades, das aflições, vamos cada vez mais nos tornando criaturas mais maduras, mais serenas e mais equilibradas. O tema da noite está no livro Ceifa de Luz, através da psicografia de Chico Xavier e do nosso irmão Emmanuel, o autor espiritual. Ele nos lembra e chama a atenção para a aflição. É um tema comum na doutrina espírita, junto com o sofrimento, junto com provações, É bastante tocado, bastante lembrado, exortado constantemente, mas sempre visa ou tem uma abordagem diferente para que a gente amadureça os nossos pensamentos, a gente reflita. Como filósofo, a gente pense bastante, compare com o nosso dia a dia, com as questões complicadas que experimentamos, seja na ótica moral ou na econômica, financeira, enfim, nos afetos de uma forma geral, mas sempre para nos despertar para alguma coisa. Óbvio, Tudo na natureza tem uma finalidade. Tudo trabalha, tudo se movimenta, nada é estacionário. Aparentemente os mundos, que aí pululam o universo, distantes de nós há anos, milhões de anos-luz, aparentemente estão parados, mas não. Tudo se movimenta, tudo tem uma razão de ser. E tudo se encadeia nas obras divinas, através de veneráveis criaturas de Deus aí, que são espíritos que atingiram um grau de perfeição ou pureza, que continuam a servir, a trabalhar. E Deus, que sempre cria e nos criou, com certeza nos dará uma finalidade muito maior do que aquela que nós temos em mente hoje. Então, primeiramente, não podemos perder de vista que estamos num mundo cujas características são muito materiais, bastante materiais. E tudo nos afeta diretamente. E os nossos sentidos físicos, que aparentemente são 5, são muito mais do que 5, mas esses 5 sentidos catalogados por nós, têm a finalidade de perceber o mundo que nos rodeia através do concurso da luz, que aí percebemos os objetos e as coisas. E tem outras coisas que nossos sentidos não alcançam, os nossos sentidos físicos, mas tem algo mais que percebe essas coisas e vem diretamente para nós para nos despertar. E o despertamento se faz paulatinamente, Nada é abrupto, tudo tem um encadeamento, tudo tem uma sequência. Ações nossas hoje repercutem de uma tal forma que amanhã colhemos os frutos dessas mesmas ações. Frutos doces, agradáveis, frutos bons, mas também frutos não tão agradáveis, não tão confortáveis, vamos dizer assim, para nós. Mas tudo tem uma razão de ser, e nós somos os autores da nossa felicidade e da nossa infelicidade. Assim, vamos entender o que o autor espiritual, Emmanuel, nos coloca nesta noite e chama a nossa atenção. Aflição. Olhai por vós mesmos. Está em João capítulo 2, versículo de 1 a 8. Ou João, segundo João, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Mas é melhor assim.
cada criatura retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito, as lides regeneradoras, as lutas regeneradoras, né? E quantas há ou hão nesse mundo, né? A aflição que nos expressa o passado renascente ou nos define o débito atuante na contabilidade divina. Expressa o passado renascente, ou seja, a aflição que experimentamos hoje tem uma característica de um passado recente ou anterior até a nossa vida, né? Então, pela característica da nossa aflição, ou do gênero de nossa aflição, ali está retratando o que nós fomos, ou que nós não prestamos atenção até nessa própria vida, né? Aqui é a enfermidade que o tempo trará, inevitável, quando precisa, ao campo de nossos impulsos inferiores. Ali é a condição social repleta de espinhos, em que se nos ajustarão as diretrizes e os pensamentos. Ali é a condição social repleta de espinhos, em que se nos ajustarão as diretrizes e os pensamentos. Acolá é o templo doméstico, transformado em cadinho ou vaso de angustiosos padecimentos, caldeando-nos emoções e ideias para que a simplicidade nos retorne à existência. Ou seja, coloca-se aqui como o nosso lar, o ninho doméstico, como uma oportunidade para que a gente equilibre, né, as nossas ideias e as nossas emoções, tornando elas mais simples no contato, no convívio familiar. Além é a tarefa representativa em que a bandeira do bem comum exige de nós os mais largos testemunhos de compreensão e renúncia, reclamando-nos integral ajustamento à felicidade dos outros, antes de cogitar de nossa própria felicidade. Muito importante. Nós buscamos avidamente a nossa felicidade, mas meramente nas questões materiais. Mas, primeiramente, temos que buscar a felicidade daqueles que nos cercam. Porque preocupados com a felicidade alheia, com certeza nós encontramos a nossa própria felicidade. Quantas criaturas aqui na Terra se preocupam com a felicidade alheia e colhem realmente uma felicidade além do que eles esperavam. E quantas criaturas que, infelizmente, estão tão egoístas, tão preocupadas com si mesmas, que depois colhem a infelicidade, né? Então, tudo é uma premiação, vamos dizer assim, e é uma colheita desagradável. Mas tudo estariam nós mesmos como os responsáveis pelas nossas felicidades e infelicidades. É isso que nós não podemos perder de vista. Com mais conhecimento, com mais consciência, ou com menos conhecimento e com menos consciência, mas seremos nós mesmos. E quanto mais somos conscientes e responsáveis, maior é a parcela que nos cabe do bem, né, ou do mal que fazemos. E assim nós temos que prestar atenção às nossas ações, aos nossos pensamentos e às nossas palavras, que eles é que nos darão a medida de nosso julgamento. Ou seja, o juiz, quem será o juiz senão nós mesmos, né? Entretanto, se o caminho terreno é a nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida, de vez que estamos sempre interessados na deserção do trabalho difícil que nos conferirá o tesouro da experiência. Trânsfugas ou desertores, né, do dever, nas menores modalidades, achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto, disputando escusas e moratórias, com que apenas adiamos indefinidamente a execução dos serviços indispensáveis à restauração de nós mesmos. Não adianta desculpas, né? Não adianta escusas, não adianta deixar para depois. É preciso, sim, entender o que está se passando conosco no momento e fazer a nossa parte. Porque fazendo a nossa parte, aceitando as dificuldades, entendendo-as e trabalhando essas dificuldades, nós fazemos a nossa parte e não somos peso para ninguém.
E colhemos, sim, aquela serenidade, aquela paciência, aquela tranquilidade, aquela situação realmente mais confortável no aspecto moral, porque entendemos o alcance das provações, né? Das aflições. Provação, aflição, sofrimento, vamos entender como sinônimos, né? Mas vamos entender que a aflição seria aquela preocupação ou um estado penoso do espírito que causa tristeza, angústia, agonia, mágoa, né? Mas são situações voltadas à alma, ao ser principal. É ele quem, né, se agitando, afastando de si aquilo que causa essas questões, e ele progride. E a vida, toda criatura sofre, toda criatura que está na terra sofre. Não importa se ela seja homem ou mulher, seja sábio ou ignorante, seja rico ou pobre, não importa. Toda criatura na terra sofre. Sofre o vegetal, sofre o animal e sofre o homem. Isso é interessante ler no livro chamado Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis. Nessa obra interessantíssima, ele nos coloca a dor como um elemento bastante importante para a nossa educação e para o nosso equilíbrio. Quando entendemos que a aflição, dor e sofrimento serve para nos equilibrar e para nos educar, nós temos um parâmetro aí para realmente apreciar as complicações que nos chegam, né? E, como eu disse, quando estamos passando por uma situação complicada, a espiritualidade sempre vai nos dar alguma coisa, ou antes vai nos chamar a atenção, ou vai jogar alguma pista, ou alguma chave, para que possamos entender, para que possamos nos preparar para isso. E é isso que nós temos que pegar aí, a grande sacada da espiritualidade, através das intuições, através dos sonhos, através das premonições, através de informações, orientações, que chegam a nós constantemente. Bom, Jesus é tão citado, né, nesse aspecto, que nesse momento nós vamos buscar elementos um pouco mais próximos de nós. Por exemplo, quem assistiu ao famoso filme Ghost, né? Todo mundo lembra do Ghost, assistiu dezenas de vezes e passa constantemente na TV aberta e na TV a cabo. O personagem principal, né, que é o Sam, ele foi assassinado, né? E ali ele teve, naquela tentativa de entender e vingar, ele procurou realmente entender depois da sua situação na espiritualidade, procurou uma médium, que não era lá uma médium moralizada, mas era uma médium que tinha condição de passar a informação dos dois lados da vida para outra pessoa mais sensível. Então esse protagonista, Sam, ele recebeu informações importantes sobre a vingança, sobre o perdão, sobre o amor que é eterno, a vida após a morte, não é isso? Todas essas informações que recebemos através de diversas filosofias, e principalmente na doutrina espírita. E o homem, Patrick Swayze, né, teve um câncer que nós sabemos de pâncreas. Ora, percebam que há anos atrás a espiritualidade preparou ele através de um filme para que ele pudesse entender o sentido da vida, a sua extensão, e como ele poderia depois, tendo essas informações, poder superar, suportar, ser mais resignado e trabalhar a sua alma, trabalhar o seu ser, né? Porque sabemos que a matéria, ela não poderia reverter esse quadro. Importante entendermos isso, né? Outro personagem famoso, né, que teve a grande oportunidade antes também de receber informações, e muitos outros, né? Por exemplo, Nelson Ned, né? Famoso com as suas músicas, mas na música Tudo Passa, ele cantou aos quatro cantos do mundo que tudo passa realmente, né? Dor, sofrimento, amor, tudo passa. E sabemos que ele teve um problema seríssimo com envolvimento com álcool, com drogas, e foi abandonado em muitas situações. Mas ele cantava uma situação que ele poderia ter mais força para superar depois todas as adversidades que naquele momento, devido ao sucesso que ele possuía,
ele esqueceu de prestar atenção. E assim é a vida, né? Sempre vai nos chamar a atenção em situações para que a gente preste atenção, porque sofrimento vem depois o conforto, a alegria, a felicidade, né? Por bem aceitar, por bem sofrer. Aquela vida confortável, aquela vida feliz, plena nesta terra, é indício que posteriormente vamos escolher alguma coisinha desagradável, né? Alguns aguilhões aí que vão nos despertar para questões mais importantes da vida. Então, vamos sim prestar atenção nos chamados que a vida constantemente nos alerta. E as aflições que vão nos visitar têm a intenção de despertar-nos para valores meramente morais. É óbvio que se passamos fome, temos que buscar o alimento. Se a nossa situação não permite, há sempre pessoas que vão nos ajudar, né? Não resta a menor dúvida. Mas temos que entender que a privação material é sinônimo de prodigalidade nesta vida ou em vidas anteriores. Nós esquecemos, ou fomos avarentos, ou fomos pródigos, de alguma forma não tratamos adequadamente os recursos que Deus nos depositou. Se experimentamos a solidão, o afastamento de parentes, de amigos, da família, é porque com certeza malbaratamos o tempo e desperdiçamos a grande importância das amizades, da solidariedade. Se hoje colhemos amarguras, é porque não demos o devido valor às coisas que eram muito próximas de nós, que completavam o nosso bem-estar nas questões morais e completavam o nosso conforto nas questões materiais. Como o espírito precisa passar por tudo, né? Ele precisa entender que há trevas, que há luz, que há dor, que há saúde, que há coisas mil, né? Ele precisa experimentar tudo isso, porque ele está num processo evolutivo. Estando no processo evolutivo, e depende dele de entender isso e abreviar. Se ele se revolta com as dificuldades, ele retarda, ele prolonga. E quantas vezes voltará à Terra até que ele entenda essas questões? Não sabemos, né? Mas não poucas, com certeza. Porque se aqui na Terra nós temos dificuldade de aceitar alguns meses, alguns anos de complicações, de saúde principalmente, imagina, né? Aquele que se revoltou em muitas existências, quantas precisarão para poder equilibrar-se novamente? Então, a aflição, dor e sofrimento exige de nós equilíbrio. Então, estão colocadas como leis educacionais, leis de equilíbrio. Nesse sentido, que a doutrina espírita alerta-nos para que, olhando para a vida futura, ou seja, olhando para a vida espiritual, idealizando ela, projetando o pensamento, tentando compreender através das lições que recebemos, que observando que as coisas materiais, ela tem assim um alcance, um limite, elas têm uma importância relativa, e quando nós estudamos as questões espirituais, nós não nos machucamos tanto com as coisas materiais, com a ingratidão, com as decepções, com as privações e com tudo, né? Que chega até nós para nos testar, nos experimentar e também ser a chave para nos projetar a uma vida melhor, uma vida mais feliz. Abrir as portas, sim, né? Como uma grande oportunidade de converter a dor num roteiro de luz, né? Quem de nós consegue fazer isso, né? Trabalhar a dor de uma tal forma que ela nos dá uma salvação, é um roteiro de luz, são caminhos que nos projetam uma vida melhor. A gente consegue entender isso sofrendo, né? Fale para aquela pessoa que sempre tem uma saúde assim a toda prova, que ela naquele momento ela experimenta um problema sério de saúde, que precisa de uma intervenção cirúrgica, né? E que provavelmente a sua vida terá contado em dias, meses, né?
Tem pessoas que são tão amadurecidas que aceitam, e vivem a vida não gozando plenamente, mas vivem a vida tentando compreender o que a vida quer, que ensinamento ele pode tirar, o que de melhor ele pode apreender no sentido moral, no sentido de família, de amor, de relacionamentos. Porque materialmente tudo passa, realmente. Como na natureza nada se perde e tudo se transforma, todas as nossas experiências não são perdidas. Elas somam, se transformam em experiências cada vez maiores e melhores. Aí vem Jesus à nossa mente no sentido de que ele poderia ter reencarnado entre nós como realmente um rei, um príncipe, com todas as regalias do seu reinado. Mas se ele preferiu a vida simples, de trabalhador, a vida humilde, é porque temos que entender que a humildade, a simplicidade, a igualdade entre os homens é que mais nos aproxima de Deus e mais facilita e abrevia o nosso caminho para uma vida melhor. E não ao contrário. Jesus poderia ter experimentado os maiores prazeres que a matéria poderia proporcionar, se nascesse realmente como um potentado. Mas ele preferiu ser a mais apagada das criaturas, ter a experiência terrena das mais simples, mais comuns, carpinteiro ou marceneiro, como seu pai foi. Assim como outros grandes homens da terra preferem a obscuridade do que estar sobre holofotes. Estando na cruz, olha que interessante, estando na cruz, com todo o sofrimento que o corpo humano poderia experimentar, ninguém imagina a dor maior que você ser pregado na cruz, Ninguém tem noção desse estado assim de sofrimento. Mas estando lá, ele, na maior das aflições, materiais falando, ele ainda teve tempo de ter serenidade, olhar para as pessoas, compreender as pessoas e ainda direcionar a João, a sua mãe Maria e outras pessoas, o comportamento que eles poderiam ter. E perdoar aquelas criaturas que ainda em trevas morais não compreendiam o que eles estavam fazendo. Então ele sabia, Jesus, que aqueles homens que o crucificaram, esses homens presos meramente a poder material, não entendendo o alcance dos seus atos e a extensão desses atos nas vidas sucessivas, ele, não podendo reverter aquele quadro, ele pediu a Deus que perdoasse aquelas criaturas. E nesse sentido, muitas coisas nós não podemos mudar, mas nós podemos perdoar, mas nós podemos fazer o melhor de nós. Muitas vezes renunciando, muitas vezes nos apagando para que outras criaturas sobressaiam em todos os aspectos da vida. Aí o homem simples apagado, ele aparece como um espírito maior, mais belo, mais brilhante, mais puro, e com muito mais capacidade de auxiliar o seu semelhante do que aquele homem apagado na terra. E para encerrarmos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar inúmeras lições que atestam o que nós estamos falando. E tinha uma rainha na França que ela coloca claramente no ensino. Rainha ela foi e rainha ela julgava ser. E não dava valor a qualquer homem na terra, porque ela julgava superior a todas as criaturas. E voltando à vida espiritual, já depois de muito sofrer na vida espiritual, ela começou a compreender que na terra, aquilo que ela dava mais valor era o que tinha menos valor. E aqueles homens mais humildes, mais simples, estavam muito acima dela espiritualmente, porque eram homens que tinham um coração muito grande, tinham um amor muito maior para a comunidade. Aí ela viu cair por terra, tudo, o seu orgulho, o seu amor próprio, o sangue, as castas, enfim, tudo aquilo que nós julgamos belo, bacana, interessante, importante.
o sangue italiano, o sangue judeu, o americano, o japonês, não. Isso não tem a menor importância. O que tem importância é o que você é, o que você fez e quais foram as suas obras. Aí entra Tiago, dizendo que o homem sem a fé sem obra é morta. É preciso ter obras, e sem estas, nós não somos ninguém, né? E assim eu agradeço a atenção por esses instantes, né? E nós deixamos aí o espaço aberto, conforme a orientação da nossa dirigente. Bom, gente, aberto para quem quiser fazer pergunta, comentário, trocar informação com o Rudai. A gente tem perguntas da internet que chegaram antes da palestra hoje, Rudai, muito legal. Quer para nós? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta primeiro. Não entendi bem aquilo que você falou, que a gente deve se preocupar com as nossas aflições. Né? Sim. Ué, e as aflições dos outros não devem ser levadas em conta? Com certeza. Quando nós nos preocupamos com as nossas aflições, nós estamos querendo dizer que vamos entender o que está acontecendo conosco para poder buscar uma solução, né? Se precavendo, né? E depois sim, já entendendo o que significa aquela aflição e que lições podemos tirar com mais serenidade, com mais amadurecimento, nós podemos sim ajudar e sanear muitas outras aflições. Porque imagine um homem desesperado e tentar ajudar o outro homem desesperado. Fica complicado, né? Então, tratando as nossas aflições, nós podemos reverter isso em benefício nosso e do nosso semelhante. Pegue um lar onde haja muita dor e muito sofrimento. Se todos os seus moradores ficam desesperados e haja muita briga entre eles, que harmonia haverá? Mas se há um elemento desse lar que tem uma atitude mais serena, mais equilibrada e mais madura e conduz e orienta, fica muito mais fácil, né, naquelas outras criaturas poder realmente serem ajudadas. Aí a espiritualidade é sábia, porque os espíritos mais evoluídos, eles não saem correndo para ajudar a todos. Eles vão buscar, primeiro, aonde haja criaturas que realmente têm problemas e estas querem ser ajudadas. E ali eles vão ajudar. Depois, aquelas criaturas que já demonstram interesse pelo arrependimento de serem ajudadas, eles vão ajudar. É como se nós quiséssemos falar do Espiritismo para um fanático de uma determinada religião. Ele não vai aceitar. E falar daquilo que as pessoas não querem ouvir é perda de tempo, né? Tá certo? Mais alguém? Uma pergunta? Fazer a pergunta do internauta, Rudai. Do João Alencar, de São Paulo. Sinto uma aflição que nunca me deixa. Por que isso acontece comigo? Serão os obsessores? Coitados dos obsessores, né? Por que nós culpamos as pessoas, né? Quem são os obsessores? Quem são os obsessores? Por que são nossos inimigos? O que nós fizemos para eles que eles se tornaram nossos inimigos? Qual é o nosso estado emocional que, de uma tal forma desequilibrado, permitiu que outras criaturas se desequilibrassem e também associassem a outras tantas, né, pondo em desequilíbrio e avolumando ou exacerbando o nosso desequilíbrio? Então, os obsessores, nós não devemos culpá-los. Nós devemos, e sim, agradecê-los porque eles estão chamando a nossa atenção porque temos problemas. Quer ver um exemplo? Por que sentimos dor em determinado órgão do nosso corpo? Se não sentíssemos dor, concordo que nós extrapolaríamos nas nossas necessidades e nas nossas ansiedades.
Se o pâncreas não reclamasse, se o estômago não reclamasse, o coração, o fígado, meu Deus, exauriríamos totalmente o nosso fluido vital, morreríamos antes do tempo. Então a dor é um elemento que dá um sinal para dizer que alguma coisa está errada. E podemos, por analogia, dizer que o obsessor que nos coloca em desequilíbrio, ele está chamando a atenção porque estamos com emoções desequilibradas e precisamos tratá-las. Interessante, a Organização Mundial da Saúde trata e separa, né, a possessão e a obsessão como doença, quando é um estado patológico, e como apenas uma influência momentânea, através daquela pessoa mais sensível, que pode se dizer médium, e a Organização Mundial de Saúde trata e separa, e chama a atenção dos médicos, psiquiatras, psicólogos, para tratarem as causas, procurar conhecer as causas, né? Mas nenhuma criatura que esteja em desequilíbrio consegue auxiliar a outra. Nós sofremos tanto, estamos tão envolvidos com os nossos problemas, a dor que nos acomete, que nós não enxergamos, nós não vemos saída, nós não entendemos como possa haver uma solução para o nosso problema. E nesse estado, como podemos ajudar o próximo? Nós somos mais carentes de necessidade de ajuda, né? Por isso que Jesus falou, os sãos não precisam de médico. Apenas os doentes. E quem são os doentes? Senão, todos nós que de alguma forma desequilibramos o nosso corpo físico, desequilibramos o nosso espírito, né? Até para não entrar em outro tema, mas um comentário rápido. A gente fala muito do obsessor como somente sendo ele um inimigo, né? Mas muitas vezes não é um inimigo, né? É alguém que se aproxima de nós por conta de uma sintonia, nos vê triste e ele está triste, então vamos ficar pertinho ali porque estamos iguais. Isso. E muitas vezes não por uma ligação dolorosa do passado, né? Não necessariamente. Como nós aqui encarnados, né? De repente tem alguém mais feliz, aí eu gosto mais de ficar ali perto, porque ela é alegre, ela é feliz. Com certeza. Não, ou ela fala demais, aí ele precisa demais, ele é alegre demais, eu vou ficar perto dele, ele é mais quietinho. Então acho que são afinidades também, né? Que cuidado que a gente tem que ter a todo minuto, né? É isso mesmo. Nós temos que prestar atenção a isso, a simpatia, a afinidade que um exerce sobre o outro, né? A influência de nós homens em cima da espiritualidade é muito grande, daqueles que são próximos de nós. E a influência deles sobre nós é muito maior, que nós não os vemos, né? E acatamos os seus pensamentos, aceitamos as suas sugestões e desta forma, muitas vezes nós compramos brigas que não são nossas. Mas para encerrarmos, né, se alguém mais tiver alguma pergunta, colocação, esteja à vontade. André Luiz, ele fala muito claro isso, principalmente no livro Nos Domínios da Mediunidade. O médium, ele só pode ser um instrumento útil quando ele está bem, quando ele está equilibrado, quando ele está realmente em condições. Agora o médium, vamos entender médium, todas as criaturas, pelo fato de ter um corpo e um espírito que habita esse corpo, né? Quando o médium está em uma situação realmente desequilibrada, uma situação complicada, aflita, que ele não consegue ver saídas, não consegue entender que a aflição é uma lei que educa e equilibra, ele não pode ajudar ninguém, porque ele vai, né, complicar mais a vida do próximo. Né? E assim nós vemos no mundo afora. Né? A grande lição é que Deus nos dá a ferramenta e o recurso para que a gente possa, usando-os, possamos melhorar a nossa vida. Seja desde já, mas sempre com a mente voltada para o futuro, porque nós não estamos chumbados na Terra, nós somos criaturas de passagem na Terra. E desta forma, aí fica a grande lição de Leon Denis. Sofre o vegetal, mineral, sofre o vegetal, sofre o animal, sofre o homem. E a dor aparece como uma lei de educação e equilíbrio. Obrigado a todos, uma boa noite. Até uma próxima oportunidade. Bom, queridos, após receber tanto, vamos doar um pouquinho a todos os nossos irmãozinhos que precisam.
Agradecidos imensamente, Pai, pela oportunidade de um direcionamento, de uma palavra amiga, de um alerta, de todos esses benefícios que Jesus nos deixou através do seu Evangelho, da sua passagem aqui na Terra, tão importante para nós nessa caminhada evolutiva, Pai. Vamos enchendo os nossos corações de esperança, de fé, de paz, de alegria, acima de tudo. Vamos tentando levar os nossos pensamentos para todos os cantinhos onde haja dor, seja essa dor física, moral, espiritual, dores da alma, a dor do abandono. Vamos levando os nossos pensamentos junto com o nosso amor, que é o que o Pai nos pede. Que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Vamos indo até as ruas, levando o nosso olhar carinhoso para todos os irmãozinhos que lá se encontram, orfanatos, para essas criancinhas amadas que passam por essas provas doloridas, Pai, mas tão corajosas por aceitarem essas provas. Nos asilos, esses idosos que foram muito úteis à sociedade, a parentes e amigos e ainda são, mas que estão lá à procura de um carinho, de uma palavra amiga. Nos hospitais, casas de detenção, independente, Pai, do que esses nossos irmãos fizeram para passar por tamanhas provas, por tamanhas aflições, que tenham seu apoio, seu amparo, seu sustento para a alma, para o espírito, que é a única coisa, Pai, imortal que levamos aqui da terra. Nós só temos a agradecer tudo que a gente recebe. Saibamos lidar de cabeça erguida, confiança, com as dores que nos são colocadas, pois sabemos que o tamanho do sofrimento será de responsabilidade nossa, pois podemos passar pela dor confiantes e serenos, agradecidos, com menos revolta, ou sofremos, Pai. Agradecemos muito a assistência espiritual, ao mentor do trabalho, da casa, que nos assiste, nos ampara. Nos ensina, Pai, a amar o que é simples, a gostar da simplicidade no contato com o amigo, com o desconhecido, a simplicidade que nos faz olhar a todos como irmãos, sem julgamentos. Que tenhamos sempre fé no seu nome e que tantas outras casas, Pai, espíritas, igrejas, templos, que trouxerem o seu nome com respeito, que lá inúmeros irmãozinhos sejam amparados e assistidos dentro do que precisam, assim como nós. Que tenhamos uma semana de harmonia, saiamos daqui com as nossas energias, nossos pensamentos renovados, mas com a certeza de que a prática lá fora, a responsabilidade, a dificuldade de nos colocar com pessoas mais amáveis, mais tranquilas, mais fáceis de lidar, é lá fora, Pai. Exercitemos todas essas qualidades dentro da nossa casa, do nosso lar, acima de tudo, e com todos que estão à nossa volta. Que assim seja. Vamos passar agora para os passos, para a última parte do trabalho. Permaneçam, por favor, em silêncio. O trabalho espiritual continua.